Estou aqui com meu amigo Enio VR, agora deputado federal, já pelo 4º mandato, 2º de federal. E vamos falar um pouco, eu chamei ele para bater um papo sobre a 2ª carta pastoral da nossa Arquidiocese de Maringá. Dan Severino trouxe para nós essa carta que dá linha, né, a nossa continuidade. E eu faço questão de conversar com o Enio sobre isso, porque eu conheci ele nas lutas pastorais, nos diálogos, nas rodas de conversas, e ele também teve a oportunidade, além de toda uma trajetória, ser professor no seminário de ensinamento social da igreja. E essa carta tem um peso muito forte na questão social. E Dom Severino muito feliz, inclusive no seu lema, acolher e cuidar. Já é o seu lema de missão, de vida como pastor, mas também nos traz isso para Maringá com muita força. Inclusive citei isso durante a campanha no ano passado, essa questão do acolher e cuidar, que é o nosso papel também, Enio, como agentes da política. Eu acho que não existe, você sempre fala isso, mas nós sempre comentamos e fortalecemos isso. Não existe o porquê de estarmos na política ou de estarmos vivos e em ação se não tivermos uma ação direta para uma construção de uma sociedade mais justa e mais, de forma mais coletiva. Eu acho que é isso. E o Dom Severino foi muito feliz nisso tudo. Olha, Mariúcio, bom, primeiro quero cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma honra estar aqui acompanhado desse grande amigo, Mariúcio. Conforme ele já disse, eu me recuso a dizer o número de anos, viu, Mariúcio? Senão vão descobrir a nossa idade, mas com certeza já se vão mais de 30 anos, com certeza. E no que se refere ao saber, essa carta pastoral, eu até havia insistido com o Mariúcio e vou retomar, é a 2ª carta pastoral na história de Maringá. Esse é um ponto 1. Ponto 2, um texto que eu nem sei se é bom dizer isso, mas eu me sinto contemplado totalmente em ler esse texto de Dom Frei Severino. Confesso a vocês que nesse final de semana passado eu estive reunido com Dom Jeremias, o arcebispo de Londrina, com Dom Manuel, arcebispo de Cornélio Procópio. Neste domingo estive com Dom Carlos, o bispo de Apucarana, e conversando sobre muitas coisas, eu toquei no assunto do acolher e cuidar, dessa carta pastoral. E o que me chama a atenção é a marca de Dom Frei Severino. Qual uma das palavras que você mais encontra aqui? Não sei se você percebeu. Simplicidade. A palavra simples, eu até noto assim que ele insiste na repetição da palavra. Eu não quero aqui dar uma de professor corrigindo tese, mas primeiro ponto, a preocupação do franciscano, a preocupação do cristão que está a serviço, aquele que quer acolher e cuidar, está na palavra simplicidade que ele repete muitas vezes. Um segundo aspecto que eu queria ressaltar aqui desse texto, que eu vi Maringá nessa frase, ainda na introdução. Nem estou falando ainda do primeiro ponto, onde ele fala que vemos uma cidade moderna, com desenvolvimento tecnológicos muito grandes, mas estamos em débito com as relações humanas. E isso me chamou muita atenção, onde ele coloca isso como uma marca, e eu acho que uma marca que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer. Olha só, não é possível que em tempos de tantas inovações e da riqueza extraordinária que as novas tecnologias, a ciência e a modernidade trouxeram para a humanidade, constatemos que na área humana ainda estejamos atrasados e até mesmo em débito. Só isso você já enxerga uma cidade que é super desenvolvida, bonita, mas que tem por trás dessa beleza injustiças sociais muito grandes. Então, só olhando a introdução, eu já me senti provocado para ler o texto com a rapidez que eu li. Não sei se você percebeu também, Mariúcio, o outro aspecto é como ele olha do todo para o específico. Até você comentou isso comigo sobre os efeitos do neoliberalismo até na vida do povo em Maringá. Exatamente, eu acho que
ele traz com muita riqueza, talvez por isso você comentou um pouquinho do gesto dele, do franciscano, mas eu acho que isso, a grandeza de todo o texto, da riqueza que ele traz, bem, primeiro ele confidenciou que ele não fez o texto sozinho, é lógico, a carta é dele, ele que assina, mas ele convidou algumas mulheres, alguns homens para estar colaborando, corrigindo e fazendo. Isso já demonstra também a simplicidade, o jeito, não só o partilhar, né? A igreja sinodal, a igreja que ouve, que se manifesta coletivamente. Mas o mais importante é a experiência e o aproveitar essa experiência que ele, na vida lá em Santa Catarina, com os pequenos agricultores, com a sociedade organizada, depois indo para a capital, no núcleo central ali daquele eixo econômico e todas as contradições da capital paulista, e depois ir lá para Minas Gerais, numa região totalmente diferente, pobre, né? E 6 anos que ele ficou lá, eu quero conhecer lá. Me instigou a isso, porque me parece que esses foi 6 anos de transformação. Mas, ao mesmo tempo, a transformação nele também, porque ele aproveitando as experiências e trazendo tudo isso para Maringá, da grande capital, do interiorzão, com as dificuldades e a riqueza ali, que é o que nós... é a nossa luta de pequenos lotes, que é lá de Santa Catarina, de pequenas propriedades, que é o que de fato traz o alimento para a nossa mesa, né? Na verdade, você citando isso aí, desculpe o tom filosófico, mas me lembra o Hegel, né? Porque ele era um homem quando ele tornou-se padre em Santa Catarina. Depois, quando ele vai para o centro de São Paulo, ele não é mais o mesmo homem, ele é outro homem. Depois, quando ele vai passar pela experiência de Minas, quer dizer, quando ele chega aqui, o Hegel dizia o seguinte, que se um homem toma um banho no rio e 10 anos ele vai lá, não é o mesmo homem, nem é o mesmo rio, nem são as mesmas águas. Então, o que você tem aqui é um pastor que está preocupado com todas as ovelhas que ele precisa cuidar, e ele olha do todo para o específico e os desafios que tem um clero nessa relação. A relação e o compromisso que ele tem com o laicato é muito grande, talvez pela sua experiência na CNBB, e isso está presente. Você citou uma coisa que eu quero somar. Eu falei em simplicidade, depois é muito forte, sinodal, muito forte, e o laicato como uma prioridade nesse momento. Esses 3 pontos, aí ele coloca o presbitério, né? Principalmente os padres, dentro do desafio, quando ele coloca que os padres, né, o clero, nada mais é do que a cara do bispo. Então ele traz para si uma responsabilidade muito grande de transformar a nossa igreja local. Olha, e a expectativa diante de tudo isso, olhando para uma dificuldade que nós, de certa forma, até sempre criticamos, que é a formação dos padres. Eu só fico olhando daqui a 10 anos os próximos padres dentro desse perfil. Eu acho que isso será transformador. Se o Francisco já era o meu papa, Dom Frei, esse é meu arcebispo, porque os dois, eles comungam dessa visão. Por exemplo, de espiritualidade, quando você fala isso. É claro que a espiritualidade não é uma tarefa só do clero, somos de todos nós católicos cristãos, lógico, cristãos e católicos, mas ele coloca essa preocupação, você não pode ter uma fé somente intimista, você tem que ter uma fé intimista, mas uma fé que se revela na luta em defesa dos mais pobres. Mas sabe, uma preocupação que o Papa Francisco tem e escreveu também no seu... último documento, e ele traz essa preocupação aqui de maneira, não porque o Papa Francisco provocou, mas porque é do jeito que ele acredita e enxerga isso. É a nossa cultura latino-americana do clericalismo. Sim. E isso é um prejuízo muito grande para a sociedade. E nós temos que transformar isso. Não é fácil, mas temos que colocar a mão na ferida para curá-la. E depende de nós,
dos leigos e leigas, mas também essa visão do clero e partindo do pastor. Eu acho que isso para mim é muito forte e transformador, porque a partir da hora que o clero também enxerga isso, porque é muito triste nós observarmos, e isso na política, Enio, tem um peso muito forte, é muito triste. Eu comentei com um amigo padre, alguns anos atrás, que ele tinha sido transferido para uma pequena cidade, e falei para ele, olha, você ser pároco de uma pequena cidade é uma responsabilidade muito grande, porque a sua palavra é mais forte do que a do bispo e do que a do juiz. Do bispo não, do que a do prefeito e do que o juiz. Sem dúvida. Então, tenha muita responsabilidade nas suas falas. E isso é muito direto. E a gente observa isso nessa igreja que não transforma, mas que deixa cada vez mais apodrecida, essa igreja desses padres donos da verdade, né? Eu vou citar nome aqui, como o Paulo Ricardo, que traz tanto prejuízo para a igreja. E aí? Que tem, os bispos têm tantas dificuldades em lidar com homens como esse, tem outros exemplos, mas ele é um. Quem não conhece, esse Paulo é lá da região de Goiás. E aí é muito conhecido como o padre do ódio, mas como as pessoas vê na pessoa do padre, não no homem, mas a palavra, não importa, eu tinha aqui na comunidade, a gente dizia isso, que não importa o padre, pior padre que seja, sempre tem alguém levando um bolinho, puxando o saco, mas infelizmente, se fosse só isso, não é isso, o problema é que o peso da palavra, por causa dessa cultura clericalista, é muito pesado, e isso influencia muito, tanto para o bem, como para o mal. Infelizmente tem alguns para o mal. Mas eu acho que vale a pena a gente falar do bom pastor que nós temos aqui, que é Dom Severino. E aqui, de novo, olhando o texto, eu me lembrei de um livro. Tinha um momento que eu estava com muitas dificuldades, e você me emprestou um livro que eu acho que era do seu irmão, né, que tornou-se agora o reitor da universidade, e que ele participou a espiritualidade do adulto. E ele pega aquela parte da Bíblia, né, que quando criança, né, eu orava como criança, hoje que eu sou adulto, não é? Então, o clericalismo, na verdade, é uma prática infantil da concepção de fé, né? Porque, na verdade, o cara, ele distribui, ele prega uma concepção de garoto, não de seriedade. E aí, que está sobre isso que você me disse, 2 pontos que eu gostaria de ressaltar aqui. O primeiro é o ponto 31. Quando ele trata do clero, ele fala o seguinte: homens preparados para ser o rosto de uma igreja particular que quer apresentar Jesus Cristo neste mundo, em que se constata não somente a perda do sentido do sagrado, mas também da espiritualidade libertadora comprometida com a vida do povo. É isso. E você, quando fala desse determinado padre, você falou isso aqui. Ou seja, é o padre que está preocupado com o poder, com o ódio, com uma visão infantil de fé e não consegue construir a visão do Jesus Cristo libertador, que trata todos com igualdade, mas olha os pobres com aquele olhar especial de quem precisa de todos. Nós falamos desse, e você colocou esse parágrafo muito importante. Eu vou citar um outro, que é a sequência, o 34, que aí vem falar do nosso clero aqui, sim, que eu acho que é importante. Tem ali as suas fragilidades, mas ele coloca aqui, Dom Severino: percebo ainda um clero preocupado com a conjuntura social, política e eclesial, atento aos problemas que afligem o nosso povo. Padres conscientes de que nossa fé nos impulsiona na luta pela justiça e pelo bem comum, pois sabem que o reino de Deus, que será pleno não será pleno apenas no céu, já começa aqui entre nós. Saber refletir sobre os problemas atuais é uma exigência para anunciar Jesus Cristo, sem se deixar conduzir por ilusões ideológicas e manipulações próprias dos nossos tempos. Então, nós temos grandes avanços e, graças a Deus, você está aqui, eu estou aqui, porque nós temos grandes exemplos.
E nós podemos citar, é duro que é injusto você falar, mas vamos citar aqui uma referência, Padre Julinho, Padre Sidney Fabril, e entre vários outros, que nos dá exemplo. Nós citamos um que é um exemplo negativo e que nem é de Maringá. Ainda bem, né? Mas olha, você está falando sério. A construção da igreja particular de Maringá, ela se dá por uma soma. E nesta soma, nós temos um clero combativo e comprometido com a fé libertadora. Isso é importante. Claro que em momentos de radicalismo político, como estamos vivendo hoje, os padres atravessam um grande desafio. Porque, afinal de contas, e isso me lembra quando Dom Frei Severino assumiu, foi a sua missa de posse na catedral, e ele disse o seguinte: não tenho dúvidas, a minha obrigação ela é com os mais pobres. No outro dia saiu um monte de outdoor na cidade. Então, assim como eu vou citar para você, Dom Jeremias, que foi bispo de Paranavaí, de Pato Branco e agora é arcebispo em Londrina, outra pessoa que você convive com ele na luta do povo, na defesa dos mais pobres, e aí, claro, é criticado. Mas aí você vai me lembrar uma frase do velho Padre Julinho, quando eu era da Pastoral da Juventude: se tua fé não lhe causa problemas, tem uma coisa errada com a sua fé. Então, eu acho que essa frase do Júlio, ligado a isso que está aqui no texto, nos leva a uma provocação. Eu não sei se eu vou dar um salto muito grande, Mariúce, mas eu queria dar um salto com você no 85, porque é a visão do nosso Papa Francisco. É importante porque é ali que está a concepção em que baseia Dom Frei Severino. Olha só, que você disse isso, tá? Fujamos do espírito intimista, egoísta e sacramentalista, que não se importa com as dores e necessidades dos mais pobres, dos sofridos e esquecidos da sociedade. Aqui está o Papa Francisco. Assim como na obra do coletivo que ajudou a escrever essa carta pastoral, você encontra na reflexão do Frei Dom Severino. Quando eu falei, claro que foi uma forma de brincadeira, mas hoje você tem um arcebispo que comunga do que pensa o Papa Francisco e olha para Maringá como uma cidade rica, bonita, mas ainda tem no seu bojo injustiças sociais, o feminicídio, o racismo, o desrespeito às orientações sexuais, o desrespeito àqueles que precisam da presença de Deus. E isso está presente ainda, essas dificuldades, está presente dentro da igreja. E quando eu digo que é dentro da igreja, estou me referindo a setores do clero e também a setores da Igreja Católica, né, de leigos e leigas, que também rezam, oram, fazem barulho, mas concretamente não conseguem enxergar na figura do próximo a presença de Deus. Eu acho que isso que a carta mostra, a carta mostra para a gente e traça esse caminho, pensando não uma igreja para dentro, tem a preocupação do dentro, mas a igreja aberta, a igreja com a sociedade. E aí, então, a experiência dele, mas essa riqueza dele, que esse trabalho diretamente com os leigos e leigas, fundamenta isso tudo. A experiência também nos grandes centros, enfim, da maneira como ele tocou o seu ministério, nos fundamenta isso. E eu acho que é esse o papel, e aí nos traz uma responsabilidade muito grande. Que é a responsabilidade que nós já temos, e eu vejo isso em você desde as épocas das nossas discussões. Podemos ter, aliás, isso que você lembrou do Padre Julinho, eu me lembro uma vez, num dos nossos encontros da Pastoral da Juventude, das lideranças junto com a gente questionou para ele: mas eu estou com muita dificuldade, ele era coordenador de um grupo de jovens, estou com muita dificuldade no meu grupo lá, porque isso, porque aquilo. Padre Julinho, só reforçando isso que você acabou de dizer, né? O Padre Julinho falou: meu amigo, se o seu grupo não tiver problema, é porque o grupo não está existindo. Alguém está mandando e outro está obedecendo, e pronto. Se as pessoas pensam e estão em crescimento, vai ter problemas. E a família também é assim. Então, a vida é assim, e a sociedade é assim. O que nós precisamos é ter a consciência disso para crescer e buscar as possibilidades para poder avançar. E o Dom Severino, com toda essa experiência, ele traz para nós isso aqui, e principalmente essa responsabilidade com o leigo e a leiga.
E esse é o nosso papel fundamental do Leiga Leiga, que é uma ação direta na política. E ele reflete isso aqui também. Os últimos papas, mas o Francisco em especial, tem fortalecido isso, e essa é a nossa responsabilidade, Enio. Eu acho que a Carta Pastoral nos direciona isso, e aí o papel de estar na política para ser agente transformador de uma sociedade como Jesus Cristo nos deu exemplo, e nós temos que ser exemplo diante daquilo que ele nos coloca. Não usar da palavra e como alguns colocam, Deus acima de tudo, mas o povo abaixo de tudo. Não, é Deus com o povo, para com o povo. Nós construirmos uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, e é isso o nosso papel, ajudar a contribuir nessa construção. Por isso que eu acho que, para encerrar esse debate, o termo sinodal. Eu acho que a gente pode encerrar aqui dizendo o seguinte: leia quem não leu esse texto, vale a pena, não é tão longo quanto aparenta, mas é muito mais agradável do que você imagina. Eu diria que isso aqui é uma escola da construção da verdadeira igreja sinodal. Grande abraço, Mário Lúcio, muito obrigado. Que prazer, Enio, poder conversar mais um pouco sobre isso. Prazer foi meu.